Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer acho que um mega desabafo e vim falar um pouco mais sobre tudo que tá acontecendo nos dias que a gente tá vivendo hoje em dia, como que eu tenho encarado tudo isso da perspectiva da Thaís, cidadã, enquanto Thaís, estudante de medicina e futura profissional da área da saúde. Bom, acho que tá muito nítido tudo que tá acontecendo, né? Se você me segue lá no Instagram, você já deve ter percebido que mais frequentemente eu tenho falado sobre esse mal-estar que a gente tá vivendo, que é generalizado, né? Acho que desde que começou a pandemia por si só já é um problema muito grave pra gente lidar, já é um problema muito difícil. E quando a gente soma isso às questões políticas que o Brasil tá vivendo, eu acho que fica ainda muito mais difícil, sabe? A gente tá vivendo uma situação, assim, sem precedentes, né, pela questão da pandemia, e a questão política, ela parece que vem se repetindo, né? Tem até uma música do Cazuza que fala: eu vejo um museu de grandes novidades. É como se a gente estivesse revivendo certos aspectos políticos autoritários, supremacistas, de uma ala bastante conservadora da política brasileira, e acho que tudo isso tem causado um mal-estar ainda cada vez maior. E quando a gente pensa que as coisas já estão ruins o suficientes, infelizmente parece que elas pioram. Por que eu decidi gravar esse vídeo fazendo esse meu desabafo, né? Porque eu queria compartilhar com vocês o mal-estar que eu tô sentindo, principalmente em relação à área da saúde, sabe? Eu, como psicóloga, já sou uma profissional da área da saúde, mas principalmente por ser uma futura médica, tipo, daqui 6 meses praticamente eu vou estar trabalhando, vou estar atuando como médica, e eu tô extremamente insegura pelo que o país está vivendo, eu tô extremamente insegura pela forma como a saúde pública está sendo conduzida aqui no Brasil. Eu quis trazer alguns aspectos aqui pra gente discutir, porque eu preciso que vocês fiquem atentos também, principalmente se você ainda não entrou na faculdade de medicina, se você é vestibulando ou se você está começando a faculdade agora, vai percebendo o que está acontecendo ao nosso redor, vai percebendo o contexto para que a gente consiga se apropriar cada vez mais do nosso dever em relação à saúde pública, tanto enquanto cidadão brasileiro quanto em futuros profissionais da área da saúde, né? Eu costumo falar que o desgoverno que está rolando no Brasil, ele tem negligenciado muito a área da saúde, assim, de uma forma sem precedentes, né? Eu até estava conversando recentemente com a minha psicóloga, eu falei para ela assim, ó, a nossa geração parece que não tem, assim, uma estrutura emocional para lidar com tudo que tá acontecendo, né? A gente nunca lidou com guerra ou com outros problemas políticos, né? A minha memória política, pelo menos, é de viver uma fase de muito otimismo, né? Desde o começo dos anos 2000 que eu vivi e percebi, enquanto cidadã, mesmo ainda adolescente, eu sempre fui muito envolvida com coisas políticas, então eu sempre percebi um otimismo em relação ao Brasil, economicamente falando, em relação à saúde, à economia, o acesso ao ensino superior. Eu vivi o começo do ProUni, eu vivi a estreia do FIES, sabe? Então eu vi muita gente tendo mais acesso às universidades públicas e privadas. Eu vivi um momento econômico brasileiro quando eu fui para o mercado de trabalho, quando eu comecei a trabalhar, onde era muito comum a gente falar que o mercado estava muito aquecido, né? Sobravam vagas nas empresas, nas multinacionais, e como eu era profissional de recursos humanos, a gente ficava sempre muito atento a isso, a gente tinha estratégias de manter os funcionários dentro das empresas, porque a gente sabia que a qualquer momento ele ia receber uma outra oportunidade para ir para uma empresa melhor. Então, literalmente sobravam vagas de emprego na época que eu trabalhava. E a gente vivia isso, né? Essa sensação de que o mercado tá muito aquecido, as coisas são muito dinâmicas, as pessoas estão prosperando, e aí de repente tudo virou do avesso, sabe? Tudo virou literalmente do avesso. Eu tô falando de coisas que eu vivi não faz muito tempo. Eu trabalhei com recursos humanos em 2011, 2012 e 2013, né? Tô falando de 7 anos pra cá. Eu percebi que de 2013 pra cá, na verdade, a sensação que eu tenho é que a gente foi se enfiando cada vez mais num abismo político e econômico, sabe? E principalmente desde as eleições para cá, eu acho que isso, assim,
ficou escancarado o quanto bizarro é tudo que a gente está vivendo, sabe? A gente tem acompanhado nas notícias da TV cada vez mais a ascensão de grupos supremacistas, de grupos conservadores, de grupos que não respeitam as minorias sociais, e isso é muito problemático para nossa convivência enquanto ser humano, sabe? E, em particular, sobre a questão da saúde pública, o que tem me deixado mais estarrecida. Gente, assim, assim, eu tô gravando esse vídeo 2 dias depois que o Bolsonaro mandou retirar os dados sobre Covid, né, da internet. E que ele disse que ia ser atualizado só uma vez por dia os dados, porque ele não quer que isso seja televisionado. Gente, para quem tá na área da saúde, o que a gente está vivendo é uma situação crítica, assim, de calamidade pública. As pessoas que eu conheço que estão trabalhando na linha de frente, a grande maioria dos profissionais de saúde estão extremamente adoecidos emocionalmente falando, estão ansiosos, estão com pânico, porque lidar com a pandemia na linha de frente, no dia a dia, é muito difícil. Você vê não só os pacientes ali adoecendo e morrendo, mas os próprios profissionais de saúde, os colegas, sabe? Tipo, você internar um colega seu, alguém da equipe, e eu já ouvi relatos assim que são desesperadores, mas infelizmente, a gente ainda está convivendo com uma parcela da população que ainda não se deu conta dessa gravidade da situação. Eu estava até recentemente conversando com uma amiga minha que é médica formada, que estava trabalhando num hospital lá em São Paulo, e ela falou para mim assim, tipo, Thaís, infelizmente, quem está mais desesperado com toda essa situação que a gente está vivendo são os profissionais de saúde, porque eles estão lidando com isso todos os dias e estão vendo a gravidade da situação que muita gente ainda está negligenciando, principalmente o nosso presidente, né, que vem com uma lógica política de que as pessoas vão adoecer mesmo e que paciência tem que ser assim, então, já que só 5% da população vai adoecer de forma grave e potencialmente morrer, então vai ter que morrer e paciência. Só que 5% da população é um número muito grande, é um número muito alto de pessoas, de famílias que estão perdendo seus parentes, que estão sofrendo com o isolamento, porque a partir do momento que você está internado, você não pode ter contato com a sua família. São 5% de famílias que não vão poder fazer velório para os seus parentes, sabe? E assim, não dá pra gente conviver com tanta falta de sensibilidade, sabe? Com tanta falta de empatia. Uma coisa que me deixa também muito estarrecida em relação ao que a gente está vivendo é ouvir relatos do presidente defendendo quem concorda com ele, mas quem discorda é simplesmente praticamente exilado, né? Assim, a gente ainda não tá vivendo uma situação de exílio político, mas é assim, se você pensa diferente de mim, você que vá para fora do país, né? Outro dia a gente ouviu também discurso do ainda ministro da Educação, não sei se até a hora que esse vídeo sair ele ainda vai ser ministro da Educação, mas dele falando que odeia o povo minorias, né, que ele odeia o termo povos indígenas. Então é um governo que odeia tudo que é diferente do que eles acreditam. E é uma coisa que a gente nunca viveu. Por mais que o governo anterior, o governo da oposição, tivesse uma outra ideologia política, você nunca ouviu de nenhum governante isso, que se você pensa diferente, você que sai, você que vai embora, você que, né, vai ser assim, pronto, acabou. Muito pelo contrário, a gente viveu um momento onde as minorias sociais, e aí aqui cabe destacar também que minorias sociais não corresponde a minorias quantitativas, né, porque quando a gente fala de minorias sociais, a gente está falando de grupos que são grupos majoritários quantitativamente falando. Se a gente pensar que a população negra corresponde a mais da metade da população do Brasil, se a gente pensar na população LGBTQI+, se a gente pensar nas mulheres, a gente vai ver que são populações expressivas quantitativamente falando, mas que são denominadas minorias sociais. Elas não têm representatividade social, né? E a gente viveu nos últimos anos, assim, uma ascensão desses grupos, dessas minorias. Eu sou uma pessoa que, apesar de não ser negra, apesar de não ser LGBTQI+, eu sou mulher, eu me identifico com todas essas minorias sociais, no sentido de querer que
eles tenham os mesmos privilégios sociais que eu tenho enquanto mulher branca e hétero. Então, durante muito tempo da minha vida, eu sempre militei muito por isso, tanto na psico quanto no meu trabalho. No meu trabalho nas redes sociais, eu acho que eu já me posicionei muito também e já fiz muitas postagens em relação a isso para difundir ainda mais conhecimento sobre a importância da gente dar espaços para essas minorias sociais. Só que, infelizmente, o que a gente está vivendo do ponto de vista político, né, de quem tá exercendo os maiores cargos de representatividade política no país, a gente vê e ouve discursos que vão completamente na contramão disso, né? A gente já ouviu na época das eleições o próprio Bolsonaro falando que as minorias tinham que se curvar às maiorias, sendo que ele desconhece completamente o conceito de minoria social e mais uma vez ele deixa muito claro e evidente o quanto ele acha que as pessoas que são diferentes dele têm que, na verdade, se submeter à vontade dele. Enfim, eu não sei nem se esse vídeo tá fazendo sentido, porque eu tô falando as coisas que estão vindo na minha cabeça, que são as coisas que me deixam extremamente revoltadas, sabe? Ontem que eu vi esse negócio dele ter tirado os dados do Covid, de falar que vai rolar uma recontagem e de o Brasil ter saído do ranking do John Hopkins, que tá sendo o ranking referência mundial de contagem de casos de infectados e de óbitos, né? O Brasil simplesmente sumiu dessa lista, como se as mortes que ocorreram até agora também tivessem simplesmente desaparecido, como se elas não fossem significativas e importantes para milhares e milhares de famílias que estão perdendo seus entes queridos. E assim, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que o Covid está chegando cada vez mais perto de mim, sabe? Se no começo da pandemia eu não conhecia absolutamente ninguém que tivesse sido infectado, com o passar do tempo, eu fui ouvindo falar de fulano que conhece fulano que ficou doente, né? E agora, mais recentemente, eu fiquei sabendo de um primo meu que estava infectado, da amiga da minha mãe que perdeu a mãe e que tá com o marido também internado e entubado nesse exato momento. Então, assim, quanto mais o cerco vai ter que fechar, sabe? Quanto mais pessoas vão perder suas famílias. Sem contar na questão de que o governo até agora não apresentou nenhuma política de saúde pública de contenção da pandemia, nenhuma política de saúde pública significativa. Na verdade, até a Gabriela Prioli fez uns vídeos falando muito sobre isso, de que o governo Bolsonaro, ele governa na base do conflito. Desde a época das eleições, ele simplesmente não apresentou nenhum programa político. Nenhum. A gente está vivendo há mais de 2 semanas sem ministro de saúde, no meio de uma pandemia. Meu Deus do céu! Eu tô rindo, mas é de nervoso, porque realmente, assim, é assim, fujam para as colinas, porque eu não sei o que vai ser daqui pra frente, eu não sei o que vai continuar acontecendo, mas eu tô tomada por um sentimento profundo de desesperança em relação ao meu futuro profissional, porque vocês me conhecem, sabem que eu gosto da saúde pública, eu gosto de atuar na saúde pública, mas eu fico pensando como que vão ser as condições para isso, sabe? Se a gente vai continuar sendo negligenciado enquanto profissional de saúde, enquanto população, sabe? Quantas pessoas, quantas vidas estão sendo negligenciadas por esse desgoverno que a gente está vivendo. Eu fico me questionando como que eu vou conseguir ajudar as pessoas diante de tudo isso que a gente está vivendo. Eu ainda, infelizmente, não achei nenhuma resposta, infelizmente. Bom, é isso. É um vídeo, tipo uma redação do Enem que não tem solução, sabe? Que eu não consegui achar uma proposta de intervenção, porque eu não sei o que a gente pode fazer, a não ser continuar falando e discutindo e cedendo espaço e levantando debates políticos, sabe? Eu realmente não sei. Se você souber, inclusive, eu vou adorar ler as suas sugestões. Eu vou pedir para que você deixe aqui nos comentários para mim. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar desse tom desesperançoso, mas
se você é uma pessoa minimamente consciente, você vai entender exatamente o que eu tô sentindo e vai perceber que esse vídeo também é super necessário. Na minha cabeça é uma forma de eu contribuir também de alguma forma pro debate, é uma forma de eu levar a minha visão enquanto cidadã, enquanto futura profissional da saúde, expor para vocês e promover o diálogo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder as notificações e a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo!